Episódio 7 de 10 da Jornada Rumo ao Selfie. A Sombra. Um escritor famoso do século XIX, Oscar Wilde, escreveu um romance que foi muito lido, O Retrato de Dorian Gray. Nele, o Dorian Gray fazia um pacto com o diabo, pintava um autorretrato e todo o envelhecimento dele ia somente para o autorretrato. Ele ia permanecer sempre jovem. Claro, ele escondeu esse retrato no porão e ia lá de vez em quando acompanhar como estaria o envelhecimento natural dele. Uma coisa que eu gosto dos filmes de Matrix são os personagens, quando eles encontram suas versões antigas, bugadas, cheias de defeitos, mas que convivem. A gente também, na nossa mente, a gente convive. A gente não é um software atualizado, a gente não começou do zero, não é um software from scratch, novinho, uma versão nova. Não, a gente é um upgrade, 4.35, 4... e a gente convive com todas as nossas versões anteriores. Os arquétipos, que são essas versões bugadas, antiquíssimas, ancestrais, eles podem ser detectados. Eu penso em como os físicos da física quântica detectam os bósons. Eles usam um acelerador de partícula, um investimento altíssimo que tem lá na Europa, para perceber rastros de bósons. Eles bombardeiam um átomo e aí por 1/1000º de segundo eles percebem que um bóson passou por ali por causa do rastro. Agora eu imagino isso para capturar arquétipos, um detector de arquétipos. Imagine, o Brasil investiria no primeiro detector de arquétipos no mundo e por 1/1000º de segundo a gente ia capturar um arquétipo, o rastro de um arquétipo. Era só colocar uns eletrodos na pessoa e de repente a gente comprovaria todas as teorias de Jung. Dos arquétipos, o da sombra é o que mais facilmente consegue personificar, ou seja, atingir formas humanas. Às vezes também formas de animais e vozes perturbadoras que aparecem nos sonhos e às vezes você é acordado cochichando coisas em seus ouvidos. Vamos falar um pouco de sonho, das imagens do sonho. Como é que a gente deve ver essas imagens? Primeiro, no sonho, tudo que aparece está falando de você. São referências a algum aspecto seu. Então, todos os seus eus estão lá presentes. Por exemplo, aqui pode ser o seu home office, o seu computadorzinho está aqui. Esse objeto computador é uma parte de você. Aqui pode ser o seu skate. Então, esse objeto de diversão pode ser outra parte de você. Então, o importante é perceber o cenário, as vozes que você escuta, o roteiro, tudo se refere a aspectos seus. Uma coisa muito interessante de diferenças das visões de Jung e Freud é perceber o que é que eles fazem com os símbolos dos sonhos. O Freud, ele é reducionista, então ele pega um símbolo e quer reduzir esse símbolo a alguma coisa relacionada com libido, alguma coisa fálica. O Jung faz o contrário, ele pega o símbolo e amplia. Ou seja, se você sonhou que chegou atrasado ao encontro, ele vai ampliar, ele vai para a mitologia, por exemplo, e procurar lá o que significa chegar atrasado ao encontro com um deus, um semideus chegar atrasado, por exemplo. E aí ele vai buscar significados nisso. Então, basicamente, a gente não vai fazer redução do significado do símbolo, a gente vai ampliar esse símbolo para outros domínios, para fazer relacionamento na vida do sonhador e desses aspectos mais gerais. É incrível a capacidade do sonho, do gerador de sonhos, de sintetizar num símbolo todo aquele conflito, aquela aflição que a pessoa está vivendo. Aqui, um sonho de um filho. Ele sonhou: eu estou no quintal da minha casa e mendigos aparecem, larápios, pessoas malignas, apontando uma arma para mim. E, claro, ele fica com medo e tal, mas no momento seguinte do sonho, ele percebe que aquela arma é o dedo esticado do mendigo. Então ali tem um roteiro de alguma ameaça que parece ser uma grande ameaça de início, mas que ele logo descobre: não, essa ameaça não é uma coisa tão ameaçadora assim. Eu posso lidar com ela. Esse sonho vindo a mim para fazer algum comentário, eu diria: você teve, meu filho, um confronto com a sombra. E esse confronto com a sombra é o primeiro grande passo da jornada rumo ao self. É preciso você confrontar essa sombra.
eu fiz isso. É muito ruim, é muito chato, porque no caso desse sonho, a coisa se resolveu de uma maneira fácil. Mas muitas vezes você tem que se confrontar com aspectos seus que você não espera conter. Aquele seu lado poeta, que você quando era jovem praticava, e que depois que você se tornou um executivo, deixou de ter tempo para aquilo vai para a sombra. Você, mulher empreendedora, líder, mas que tinha um lado sensual, até brincalhão, divertido, agora não pode mais ficar expressando esse lado o tempo todo. Isso também pode ir para a sombra. Então aquilo que você apenas reprime temporariamente, vai ficar no banco de reservas. Mas se você reprime sistematicamente, aquilo vai para o time da sombra. Mas a atuação da sombra não fica só na ameaça não. Ela atua mesmo, ela vai tentar lhe sabotar. Enquanto você não der a devida atenção a ela, ela vai tentar lhe sabotar. Vai lhe obrigar a tropeçar nas próprias pernas. Isso acontece muito comigo. Está no auge de alguma coisa, de alguma apresentação, e de repente eu falar uma bobagem e eu mesmo me sentir tropeçando nas minhas pernas. Eu tenho uma sobrinha, Carol, que é psicóloga, e quando eu conto essas coisas a ela, ela vem toda carinhosa comigo. Tio, você sabe, tio, foi o seu Sebastiãozinho. Show, Sebastiãozinho, tio. É isso mesmo. Eu tenho que fazer isso mesmo. Show, Sebastiãozinho. No exemplo de autossabotagem, teve uma vez que eu estava dando uma palestra no auditório de mais ou menos umas 100 pessoas. Eu estava brilhante, colhendo justamente os meus talentos. Estava, como se eu estivesse oferecendo ouro puro para a plateia. E daí, acabou a palestra, eu fui muito aplaudido e as pessoas começaram a me procurar depois. Perguntando e querendo saber mais e tal. E ao invés de capitalizar o sucesso, o que eu fiz foi me idiotalizar. Eu comecei a fazer trocadilhos bobos com o que as pessoas diziam. Quando elas faziam um elogio, eu fazia um trocadilho bobo. Então, nessa hora, eu me senti tropeçando nas minhas próprias pernas. Histeria coletiva. Busque na internet por contágio psíquico. Você vai encontrar muitos exemplos disso. E a gente, acho que eu próprio já testemunhei, linchamento. Alguém começa a brigar, alguém pega um ladrão e aí a galera inteira vai em cima e cai de pau e tal. Fazendo isso de forma sem pensar direito. Qual é o caso? A mesma coisa acontece, por exemplo, em carnaval, blocos, em grupos de Pokémon. Acontece em terreiros de candomblé. De repente todo mundo entra em transe junto. O Exu baixa de uma vez em todo mundo. Isso é uma atuação direta da sombra coletiva. A possessão ocorre toda através dessa sombra, através de arquétipos que fazem parte sim, aí sim, do inconsciente coletivo. São arquétipos ancestrais que de repente são ativados durante essas situações. Nessas situações de histeria coletiva, fique fora. Você fica fora. Ou então você fica com o eu fora, você fica eufórico. O eu fora é quando o eu deixa de dominar você. Você é dominado por outros seres e o seu eu já perdeu o controle. Então você fica eufórico, com o eu fora. Esse efeito manada acontece hoje, por exemplo, nesses tempos de eleição. Você sem questionar fica replicando fake news, porque os outros replicam, porque chega a você de várias fontes e você não questiona e vai passando adiante, nem analisa, nem avalia se é uma fake news ou não. O efeito manada, quando ocorre entre os animais, é uma atuação do instinto. Os animais são só instinto. A gente tem a capacidade de questionar, mas na hora que o eu está fora, a gente não se lembra disso. A sombra às vezes se manifesta de forma sutil e durante o tempo que você está acordado. Às vezes não é tão sutil não, às vezes você olha uma pessoa e você olha para ela com um certo rancor até. A pessoa pode ser, por exemplo, pode estar pintando um quadro muito bonito. Você, em vez de reconhecer que é bonito, você arranja defeito ali. O que pode ser isso? Talvez você tenha o talento de pintor, mas você não desenvolveu, você deixou ele reprimido.
E aí você vai ver naquela pessoa, em vez de perceber, poxa, que legal, ela continuou treinando e ela agora está pintando muito bem, em vez de transformar isso num elogio, você vai ser sarcástico. Na verdade, você está sendo sarcástico com você que deixou de desenvolver aquele talento. Eu comecei a perceber que a minha cabeça estava melhorando quando, ao invés de criticar, eu comecei a admirar certas pessoas, por exemplo, certos palestrantes, certos empreendedores. Eu comecei a construir minha prática de dar palestras e tal, e aí não invejava mais. Você parte do espírito crítico e vai começando a encontrar as pérolas que existem nas pessoas e passa a resgatar aquilo. Eu tive um sonho uma vez que eu via gemas de ovo cru, mas só as gemas, numa correnteza de um rio. E no sonho eu começava a resgatar essas gemas. Foi um sonho muito importante para mim, porque me fez pensar sobre que aspectos eram esses que precisavam ser resgatados. Importante a gente diferenciar o que é talento, que você deixou de dar atenção, e o que é alguma coisa que você não tem talento, mas que você gostaria de fazer. Eu, por exemplo, tento tocar violão há 40 anos. Insisto nisso, todo fim de semana eu pratico. Eu dou muita atenção a esse meu lado violeiro. Mas continuo amador. Não é sombra. Eu apenas não sou esse tipo de talento. Agora, se eu fosse um tocador de violão nato, um músico, e nunca tivesse dado atenção a esse meu lado, ele iria me sabotar. Aí, essa é a diferença. A gente está falando de aspectos positivos na sombra, mas é bom lembrar que a sombra é uma coisa primitiva. Ela é o seu lado animal que está ali atuando. Então, ela traz coisas sombrias mesmo. Fiz um trabalho uma vez num consultório junguiano com a doutora Verusa Silveira. Aí nesse consultório eu fazia a imaginação ativa, que é você traz o que está rolando na sua mente e você dialoga com esses aspectos. É preciso fazer isso num local seguro, porque esses diálogos podem assumir proporções inesperadas. Então, houve regressões, ou seja, você voltar um pouco no tempo para lembrar como você era na infância. Isso às vezes traz coisas muito perturbadoras. Essas sessões de imaginação ativa mobilizam demais, porque você vai trazer aspectos primitivos para negociar com eles. Esses aspectos às vezes são terríveis. Você vai em certas situações se sentir pior do que o pior dos vilões do cinema que você já viu. Então é preciso estar num ambiente controlado, com alguém preparado para lhe dar suporte. Eu lembro que fiz uma negociação dessa, eu digo lembro, mas é claro que eu lembro, porque foi com a morte. Eu negociei com a morte. Eu fui bastante tecnológico nessa hora aí. Eu falei assim, isso na imaginação ativa, né? Ah, você quer me levar? Então, você vai me levar no mundo virtual, que tal? Eu me deleto das redes, saio das redes sociais, morro lá. Topa? Nessa negociação a morte topou. Por isso que eu estou vivinho aqui. Então foi excelente a negociação, eu saí ganhando em tudo. E agora que a gente está no Setembro Amarelo, eu aconselho negociações desse tipo com todas as pessoas que estão nessa vibe aí, que é estranha, que eu passei por ela. Mas realmente, uma das maneiras boas de sair disso é fazer uma boa negociação em sessões de imaginação ativa com gente junguiana, terapeutas junguianos, acho que são os mais indicados nessa hora. É lugar comum falar que a gente tem que se amar. Depois de descobrir a sombra, entrar em contato com ela e ver que muita coisa que você via de errado no mundo, muita coisa está em você, vai ser difícil se amar, mas é preciso. Eu contei com muita ajuda e aconselho você a pedir ajuda também. O negócio é sério. E é preciso fazer esse confronto. Como eu falei, é o primeiro passo em direção ao self. Muita gente faz sozinho, nem percebe, às vezes a pessoa nem percebe que está numa jornada. Mas muitas vezes a jornada é penosa. Então, conte com ajuda. Próximo episódio a gente se vê.